Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez no canal conversando sobre citologia e hoje a gente vai falar sobre a atrofia, citologia cervical, atendendo a pedidos, ok? Então acompanhe o vídeo. Bom, para começar, eu queria fazer alguns agradecimentos porque realmente eu tenho tido um feedback muito bom e eu não poderia deixar de agradecer a todo mundo que participa. Óbvio, não dá para citar todo mundo, né? Mas eu vou citar alguns que estão sempre participando, eu até tomei nota aqui. A Larissa, que está sempre presente, muito obrigado, Larissa. Ao André Zatar, ao Alexandre Chaves, Bruno Santos, Emily Costa, Angélica Magalhães, ao Citologia Descomplicada do meu amigão Valdieri, que também colabora muito divulgando o conhecimento de citologia. A ERRB 2009, que não tem o nome, então por isso eu botei só a identificação dele no YouTube, ou dela. Ao meu amigo Berley, que é um citologista muito bom, principalmente citologia mamária, já deu aula na minha pós, já cedeu fotos também para o meu livro de mama. Grande abraço, gente muito boa. Lucas Freitas, de Juazeiro do Norte, inclusive já foi meu ex-aluno, fez algumas perguntas e a pergunta dele eu vou tentar responder porque foi uma das primeiras, assim como foi Larissa. E também o Alisson Pereira, que é de Patos, né, e fez uma série de perguntas. Não dá para responder, Alisson, tudo de uma vez só, mas eu te prometo, eu vou responder todas, tá certo? Inclusive hoje eu já começo respondendo uma. Vamos falar hoje sobre atrofia, ok? É um tema bastante, digamos assim, relevante dentro da citologia para quem está começando e também até as pessoas que fazem realmente a citologia. Então vamos ver lá. Eu separei alguns slides, vou comentar alguns deles com vocês. E para começar, eu vou chamar aqui esse slide que está bastante interessante para a gente começar a discutir. Então é o seguinte, quando a gente fala em citologia fisiológica ou citologia hormonal, existe uma série de parâmetros, existem alguns olhares, né, como por exemplo, usar a citologia para fazer uma avaliação indireta da função hormonal, como hoje a gente tem dosagens hormonais bastante fáceis, quer dizer, dependendo do equipamento que você usa e tudo mais, mas é relativamente fácil fazer dosagens hormonais hoje. Então, a citologia ela fica um pouco mais restrita às clínicas de fertilização, de alguns tipos de avaliação de função, e aí, para a utilidade dela como a citologia hormonal, hoje em dia ela é muito pequena, em relação ao que já foi ontem, né? E é bastante interessante para o citologista saber o que é que acontece. O citologista que não entende como a fisiologia acontece no corpo da mulher, realmente é difícil para ele fazer citologia. Ele tem que entender isso primeiro. Por quê? Porque ele precisa avaliar o que ele está vendo na lâmina conforme o período do ciclo ovariano da mulher, né? Tem no ciclo ovariano período menstrual de aproximadamente 5 dias, aí do primeiro dia do sangramento até o último, é o período menstrual. Depois disso daí, complementando até 14 dias, a gente tem uma fase que a gente chama proliferativa e que vai chegar à ovulação. A gente tem o óvulo maduro, que vai ser expulso para poder ficar livre para fecundação. Então, no período ovulatório, onde eu tenho picos de estrógeno, né? Então, esse estrógeno ele é um hormônio que ajuda a fazer maturação do epitélio. E depois, esse hormônio começa a decair e eu entro com um período chamado progestagênico ou simplesmente secretório, que é um período marcado pelos níveis aumentados de progesterona. Uma vez eu tendo estrógeno aumentado, o meu predomínio é de células superficiais, porque o hormônio estrogênico ele é um hormônio que estimula o epitélio a entrar em mitose, a se proliferar. E a progesterona ela estimula isso, mas não tanto.
e aí você tem um predomínio de células intermediárias. A progesterona é um pouco menos agressiva ao organismo quando em níveis mais altos do que o estrógeno, por isso uma predileção em usar estímulos hormonais progestagênicos no lugar de estrogênicos. E depois, por conta da formação do corpo lúteo, né, nessa fase lútea, depois da ovulação, passam alguns dias, então a formação do corpo lúteo aumenta ainda mais esses níveis de progesterona, porque é esse nível aumentado de progesterona que vai fazer com que haja o processo de implementação do blastocisto, que seria o óvulo quando ele passa por divisões, quando ele é fecundado, passa por divisões até chegar no nível que a gente chama ele de blastocisto, para se implantar na parede uterina e aí ter a gravidez. Se isso não acontecer, esse corpo lúteo ele sofre uma atresia e o ciclo vai se reiniciar. Então, com 28 dias, esse ciclo termina para começar o período menstrual e aí fecha o ciclo, tá certo? Então, em cada fase dessa, a gente tem um padrão de maturação e entre esses padrões pode aparecer um período onde você tenha muita superficial, que a gente pode denominar de hipertrófico, com menos, um predomínio de células intermediárias, que a gente chama de hipotrófico, onde há um equilíbrio, mais ou menos, a gente chama de normotrófico, né? Esse equilíbrio ele nunca vai acontecer 100%, mas ele vai se aproximar, e essa aproximação gera para a gente essa característica normotrófica. E tem o atrófico, só que o atrófico, você não vai observar em mulheres férteis, ou seja, no período fértil, período onde ela pode ter filhos. Você só vai observar atrofia em mulheres nas seguintes situações. Ou no bebê, que passado, vamos supor, ele nasceu, uma menina, né? Uma bebezinha, digamos assim, ela nasceu, ela ainda tem estímulo hormonal da mãe, então ela vai passar alguns dias sobre a influência desses hormônios, aí o trofismo do epitélio dela, estou falando em parede vaginal, gente, tá certo? Você vai ter aí uma variação com o amadurecimento ainda do epitélio e depois isso decai. Por quê? Porque a criança, o recém-nascido, não tem ainda a capacidade de produzir hormônio, só vai ter quando ela entrar próximo à menarca, que é aproximadamente entre 11, 12, 13, 14 anos. Depende. E aí, o que acontece? Ela vai passar um período que a gente chama pré-pubertário, e nesse período o padrão é atrófico. Não tem maturação. As gônadas, né, daquela criança ainda não estão produzindo tanto hormônio como deveria, tanto estrógeno. E aí, ela, nesse período, é atrófica. Depois ela entra na idade fértil, então tem as variações de hipo e normotrófico. E ao chegar na menopausa, esses hormônios caem. E a tendência é que quando ela entra na pós-menopausa, ela tem atrofia por conta do decaimento dos estrógenos. Os estrógenos não são produzidos somente pelo ovário, né, pelas gônadas femininas. Ele pode ser produzido também pela suprarrenal e ainda por cima e tem uma colaboração aí no tecido adiposo. Então, algumas mulheres, mesmo que parem esse ciclo, elas ainda podem ter um normotrofismo, digamos assim, ou um hipo ou hipertrofismo. Antes da mulher entrar na menopausa, ela passa por variações hormonais, chamado de climatério, há um períodozinho na menopausa e algumas têm um pouquinho ainda de variação na pós-menopausa. Mas o importante é saber que há uma tendência da diminuição em qualquer mulher. Pode ser que mulheres mais velhas, né, sei lá, uma mulher com 65 anos, ainda ter um padrão de, sei lá, hipotrofismo. Se você vê isso, passar por isso, não vai achar muito estranho. Isso pode acontecer, tá certo? Então vai depender muito do estilo de vida, da alimentação, do peso, né? A obesidade tem um fator sobre isso, o número de filhos que teve, a menarca quando foi, né? E por aí vai. Então, a fisiologia pode variar um pouco, e aí a gente chama de padrão, porque a maioria funciona de tal maneira que, quando a gente faz um tratamento estatístico, chega-se à conclusão que numa mulher
entre aspas, normal, com peso tal, ela funciona dessa maneira como eu expliquei, tá certo? Então, se a gente andar mais um pouquinho aqui, eu botei algumas coisas aqui, que dá para ver, por exemplo, nesses dois slides aí, você tem células superficiais, aqui, ó, orangeofílicas, células intermediárias, com o citoplasma basofílico, um núcleo um pouquinho maior, né? Então essas células aqui seria considerado um normotrofismo. Você vê que eu tenho uma e outra, está tudo maduro, fundo de esfregaço limpo. Aqui também, ó, células basofílicas, citoplasma basofílico, outras eosinofílico, núcleo picnótico, bem característico das células intermediárias. Então isso eu vou chamar de normotrofismo. Bom, aí essa atrofia, quando a gente se dirige mais a ela, o que é que eu vou encontrar? Vou encontrar células profundas. Quando eu falo em células profundas, eu vou falar de basais e parabasais. É aquela questãozinha que eu sempre falo. Não existe uma linha divisória para se dizer assim, isso é tal célula, isso é tal célula. Existe o caminho que ela vai amadurecendo, né? Então, é melhor a gente chamar de células profundas, essas células basais e parabasais. Aí você diz, professor, então eu não tenho como identificar. Tem, eu só estou dizendo que não precisa, basta você dizer que são células profundas. Como eu falei, na menopausa e na pós-menopausa, se você fizer o que a gente chama de ooforectomia, que é a retirada cirúrgica dos ovários, pode acontecer desse hormônio cair, vai cair, obviamente, então tem que ser reposto. Inativação por radiação ionizante. E, como eu falei, o que a gente pode ter de estrógeno mesmo depois da menopausa, né? Seria, por exemplo, um efeito residual ovariano, ainda produzindo um pouquinho de hormônio, e o córtex da adrenal, né? Aquela glândula que fica lá, o pessoal chama o chapéu dos rins. Bom, e aí, ó, o que eu queria mostrar para vocês era isso. Dá uma olhada no epitélio normal. Tá ele aqui, ó. Eu tenho a camada lá superficial, a camada intermediária de células profundas, né? Parabasais, aqui, ó, citoplasma mais denso, uma camadinha de células basais, lá, estroma, vê a espessura do epitélio. Agora olha para cá. Aqui, o que é que eu tenho? O estroma está aqui embaixo, certo? A gente vê mesmo a diferença de um para o outro. Lâmina basal provavelmente passando por aqui, a gente não consegue distingui-la via microscopia de luz, isso foi uma foto de preparação histológica pela microscopia de luz, então você não vai ver, só numa preparação especial, mas dá uma olhada aqui, ó. Parece que as células são todas iguais, e mais fininho, ó. Esse eu tenho todas as camadas. E essa camada superficial, ela é meio que uma barreira de proteção, e aqui você não tem, tá certo? Então esse epitélio fica frágil, fica fininho, qualquer coisa ele fere. E essas células que estão aqui são praticamente iguais às que estão aqui no meio e que estão aqui embaixo. Então, quando você passa a escovinha aqui, você vai tirar células jovens. E essas células jovens, por estarem na superfície, a maioria delas estão esfoliando porque estão degenerando, tá certo? Porque estão expostas sem ter essa proteção, ok? O que é que isso me traz na citologia? Ainda reforçando aqui é uma preparação diferente, né, para a gente poder observar com maior riqueza de detalhe, as células parecendo todas iguais. Óbvio que aqui a gente percebe bem as células basais, porque elas têm essa camada única, citoplasma é pouco, o núcleo é muito grande e bem destacado, né? Estroma está aqui, mas, veja, o que é que eu vou ver na citologia? Vê que interessante, daquela camadinha que eu tirei. Eu vou ver as células degeneradas, ó. E essas células, quando estão degeneradas e ficam eosinofílicas, né, ou laranjinhas, ou meio avermelhada, eu chamo elas de pseudoparaqueratóticas. Às vezes elas não ficam, né? Ficam azulzinhas mesmo. Então vai depender da época dessa célula. Então às vezes você tira elas já estão no processo mais avançado de degeneração, e outras vezes você ainda tem a célula que está iniciando o processo degenerativo. A fixação é muito responsável, aliás, diretamente responsável em mostrar que essas células vão ficar bem fixadas e elas não
dilatam, elas não expandem. Eu vou mostrar em uma outra imagem o que é que acontece com a fixação que não pegou bem. Aqui são fragmentos, que a gente chama até de microbiópsias, que podem vir nas coletas citológicas por conta dessa fragilidade desse tecido, né? Então aqui, ampliando, você vai ver os núcleos com aparência que muita gente olha e fica, meu Deus, isso aqui deve ser lesão e tal, aqui também e tal. Então tem que ter um treino muito bom com essa parte da citologia para não ficar atrapalhado. Então, olhar bem muita lâmina de atrofia, né? Aqui está interessante porque é o seguinte, é aquilo que eu falei, essas células aqui ficaram bem fixadas. Essas daqui não, você pode ver que ela está fosca, ó, certo? Aí muita gente pergunta, mas professor, então essa célula aqui está mais madura do que essa? Não necessariamente. Como nessa época o muco fica escasso, porém muito viscoso, o que é que acontece? Você joga o fixador aqui e o fixador penetra de uma certa velocidade. Essas células que estão mais embaixo vão demorar um pouquinho mais de fixar. Então elas perdem a característica real. Talvez essa célula aqui seja igual a essa, ó, ou essa. Então essas estavam mais na superfície, daquele muco, vamos dizer, daquela piscina de muco cheia de células. E aí o fixador chegou aqui numa velocidade ainda e pegou essas células como elas eram. E aqui não. Aqui ela estava mais para baixo, ou o muco tinha maior quantidade nessa parte, e ainda fixou bem, mas é tudo do mesmo jeito. E essas células pseudoparaqueratóticas, quando presentes em grande quantidade, com muito polimorfos e material granular de fundo, a gente chama isso de atrofia com inflamação. Aqui você vê um pouco mais misturado, né, pseudoparaqueratóticas, algumas células ainda ficando, tá vendo? Outras até maduras, né? Outras mal fixadas, você vê porque ela está fosca aqui. Então, é uma variação que pode acontecer e deixar muita gente que está iniciando na citologia com dúvidas. Então, é muito bom olhar bastante lâmina de atrofia para acostumar a vista e saber realmente o que está alterado ou não. Aqui também, várias células pseudoparaqueratóticas, vários polimorfos, ó, células mal fixadas, outras bem fixadas, né? E aí, ó, muito material de fundo, é um esfregaço sujo que a gente chama, né? Aqui o fixador também não pegou bem, pegou fragmentos, né? O que pode deixar também o citologista iniciante um pouquinho mais complicado, achar mais difícil, mais trabalhoso, para perder muito tempo numa lâmina só. Veja que essa área aqui não fixou bem, algumas áreas por aqui também. Então, a atrofia aí com inflamação que precisa ser tratado conforme a condição clínica, né? Geralmente o clínico vai avaliar se tem queixa, como é que está a citologia, as dosagens hormonais, ele vai fazer a avaliação clínica e depois ele vai juntar com tudo e verificar se essa paciente precisa fazer um tratamento hormonal para melhorar essa condição. Sabe-se que quando a mulher entra realmente na menopausa e uma parte da pós-menopausa, ela tem os efeitos da queda abrupta. Tem mulheres que é muito rápido, tem outras que demoram mais um pouquinho. Mas a queda do estrógeno, ela provoca realmente sintomas, provoca sinais que deixam a mulher bastante estressada, né? Então, o que é que acontece? Você pode ter aquelas ondas de calor, e surtismo, que é crescimento de pelos, né? Irritabilidade, insônia, então uma série de fatores. E outros fatores como perda óssea, uma série de coisas aí que ela vai ter que procurar o ginecologista e ver o que é que pode ser feito. Então aí o ginecologista vai ter que resolver esse problema para ela. E aqui é interessante, eu estou chamando a atenção no período lactacional. Então no período lactacional pode acontecer o quê? Um esfregaço atrófico ou hipotrófico, né? Por quê? Porque você tem uma prolactina alta estimulando a lactação. E aí, quando você faz a citologia de uma paciente que está, né, amamentando, você vai ver um esfregaço assim, ó. Ele é um pouquinho mais misturado com algumas células um pouco mais maduras. Então, o que é que acontece? É uma atrofia momentânea,
tá certo? O que deve ser repetida essa citologia um pouquinho mais para frente, quando ela parar de amamentar e esse epitélio voltar ao normal, para realmente fazer uma segunda avaliação e verificar se tem algum tipo de problema, alguma coisa desse tipo, ou seja, talvez uma lesãozinha inicial, e aí verificar se isso realmente precisa ser tratado ou não. Então, assim, voltando para cá, pessoal, eu acho que fui bem claro em relação ao processo de atrofia, né? Em relação à evolução da atrofia, ok? Então, assim, eu não sei se era isso exatamente o que se queria discutir, mas eu acho que atrofia é um tema importante para quem está fazendo citologia, porque, inclusive, existem alguns momentos que eu vejo, a gente recebe laudos para revisão, ou discute com alguns colegas e tal, e eu vejo muito quem está começando a citologia liberar laudos de atrofia e colocar assim, citologia atrófica com inflamação e botar observação, sugiro repetir sobre efeito estrogênico, tal, hormonal, seja lá o que for. Gente, não há uma necessidade de estar fazendo isso. A atrofia é um fenômeno que acontece com a mulher, fisiológico, né? Quando ela está na idade que realmente tem a atrofia, então quem vai decidir isso aí é o clínico, é o médico. Ele vai olhar lá o teu exame, vai ver a paciente, como é que estão os hormônios dela e quais são as queixas, e ver qual a melhor conduta, mediante o que está acontecendo naquele momento. Agora, quando você vê uma atrofia e percebe que essa atrofia tem atipia, isso não pode ser deixado passar. Você tem que relatar que tem alterações ali atípicas e que elas devem ser investigadas. E para isso você precisa que aquele epitélio amadureça. E para ele amadurecer, tem que tomar hormônio. E ter cuidado, se você está numa região onde isso não está sendo levado em consideração, sobre o uso tópico de hormônio por cremes vaginais, porque ele vai atrapalhar a citologia. Aquele material ele fica grudado nas paredes vaginais. E quando você vai colher, ele vem junto com o material. Se você for fazer a lâmina daquilo ali, vai ficar uma nuvem que vai atrapalhar a tua leitura. Então o hormônio tem que ser de outra maneira, de outra via, não uso tópico, para que estimule aquele epitélio, ele amadureça, e aí sim, quando você fizer a citologia, você vai ver se tem algum grau de lesão ali, e dizer qual é o grau dessa lesão, tá certo? Então as lesões que aparecem na atrofia, elas podem aparecer em qualquer grau, porém, algumas alterações degenerativas podem mimetizar lesões, principalmente HSIL por conta da célula jovem, tá certo? Então, ficar muito atento a isso, verificar se o padrão daquela pseudoparaqueratose é um padrão que está variando entre as células. Você tem que perceber o que seria uma pseudoparaqueratose, que como o nome está dizendo, é uma pseudo, é uma falsa paraqueratose, ou seja, ali não tem paraqueratose, é a célula que fica parecido com uma célula jovem, né, de paraqueratótica, por isso que botaram, ela parece, mas não é, pseudo-paraqueratótica. E aí verificar se o padrão, tem que percorrer a lâmina toda, e verificar se aquele núcleo, ele difere daquele padrão de degeneração. Então, às vezes você vê um núcleo bem grande, escuro, totalmente fora do contexto. Outros menores, mais alongados, diferentes. Então, tem que prestar atenção nisso para poder exigir que faça um novo exame. E relatar que você tem aquela alteração. Ok? Bom, gente, mais uma vez, obrigado pelo feedback que eu estou tendo nos vídeos. Está muito bom. Muito obrigado por assistirem. E continuem mandando sugestões, continuem escrevendo, porque isso é muito importante para mim e para que o canal continue liberando vídeos a respeito de temas que são pedidos por vocês, tá certo? Agora, antes, não esquece de dar like lá embaixo, lá no vídeo, e não esquece, se você ainda não apertou o sininho, de apertar também, porque toda vez que sair vídeo novo, você será avisado, ok? Grande abraço, boa semana e até a próxima.